Capítulo 27. O hospital estava agora transformado, sem o aspecto triste e monótono de todos os dias. As atendentes andavam ocupadas, colocando correntes de papel e enfeites, produzindo uma espécie de alegria triste. Era tão estranho, tão em desacordo com o lugar no resto do ano. Na sala do dia, uma das pacientes, que sabia tocar piano, tinha começado a ensaiar músicas natalinas, preparando-se para o entretenimento que era oferecido às internas todos os anos no dia de Natal. Quando começava a tocar uma melodia, as outras acompanhavam cantando a letra, ou, em alguns casos, uma letra inventada, com sucesso musical variado. A maioria murmurava ou resmungava, cantando horrivelmente fora do tom. Algumas delas, no entanto, cantavam muito bem. Uma vez, ao entrar na sala, fiquei parado onde estava, incapaz de dar um passo, ao ouvir uma voz solitária cantando "Escutai, os anjos do arauto cantam", com uma voz cristalina como a água pura de uma fonte. Foi como se tivesse levado um murro no peito. Fiquei sem respiração, os olhos cheios de lágrimas. Senti-me absolutamente impotente enquanto ela continuava a cantar. Parecia resumir toda a esperança do mundo, e isso me fez sentir muita compaixão por alguém ainda poder expressar tanta esperança, mesmo preso em um lugar como aquele. O dia de Natal surgiu claro e iluminado, alegrando a atmosfera geral no hospital. Havia uma grande expectativa no ar, como se alguma lembrança atávica tivesse sido remexida no passado das internas. Uma excitação com o que esse período festivo poderia lhe trazer, apesar de que, para elas, não havia muito o que esperar. O almoço foi um regalo mesquinho. Serviram sopa de lentilhas com bacon, seguida de frango assado em porções parcimoniosas, suficiente para abrir o apetite, mas não para saciá-lo. Havia mais batatas do que de costume, e até legumes cozidos, coisas que normalmente não se via ali. E também potes com molho, considerado uma verdadeira iguaria. As atendentes eram obrigadas a interromper seu trabalho para evitar que algumas pegassem o molho e o tomassem como se fosse cerveja. Terminado o almoço, as internas foram para a sala do dia, onde a pianista iniciou a execução de seu repertório de músicas natalinas, acompanhada por um pequeno coro formado por atendentes e pacientes capazes de cantar bem. Embora a apresentação tenha sido acompanhada por alguns membros da plateia, o que gerou uma inevitável cacofônia, ainda assim a atmosfera era alegre, e depois de darmos nossa contribuição para a cantoria, Morgan e eu nos retiramos para a sala de jantar dos funcionários para o nosso almoço. Foi um repasto suntuoso com um ganso assado, a primeira refeição desse tipo que eu saboreava em um ano ou mais, e me atirei a ela com prazer. Tomamos um ótimo vinho tinto e Morgan ficou tão descontraído que pediu uma segunda garrafa que viramos sem fazer uma pausa sequer. Sob a influência do álcool, todas as minhas ansiedades, todas as tensões das minhas armações foram como que se desfazendo. Eu me sentia envolvido pelo espírito acolhedor daquela época do ano ao olhar para Morgan, sentado à minha frente com as maçãs do rosto coradas, entretendo-me com histórias dos longínquos dias de faculdades e, além dele, no cenário de cartão postal, o boneco de neve feito por Jane Pomba sob um sol radiante no mesmo lugar em que estava há algumas semanas. Enquanto olhava para ele, tive a sensação de que havia alguma coisa diferente, alguma coisa errada. Ele não parecia ser o mesmo de antes. A princípio, eu não seria capaz de jurar, mas então percebi que havia alguma coisa estranha em seu nariz. Isso é, no graveto que Jane havia usado para representá-lo. Não estava mais empinado como antes, mas caído sob a pedra que representava sua boca. Seus olhos também estavam estranhos. Os 2 pedaços de carvão tinham escorregado, dando-lhe um ar de palhaço triste.
Sentir um aperto no peito, não conseguia respirar. Meu estômago parecia um buraco vazio, apesar de toda a comida que eu tinha acabado de ingerir. Senti uma espécie de pavor que a princípio me pareceu incompreensível. E então, de repente, entendi tudo. Percebi que Morgan tinha parado de falar, tentei me recompor. Ele estava olhando para mim. Santo Deus, homem, o que foi? Parece que você viu um fantasma. Quase ri ao ouvir isso, mas aparentemente havia perdido a capacidade de produzir qualquer som. Empurrei a cadeira para trás e me levantei, mas não consegui ficar em pé. Senti as pernas tremerem e tive de me apoiar na mesa. O que foi? Perguntou Morgan de novo. Está se sentindo mal? Tomou vinho demais? Ignorei o que ele dizia e fui tropeçando até a porta. Atravessei o corredor em desabalada carreira e, ao sair pela porta principal, quase caí. A superfície coberta pela neve estava escorregadia. Antes não estava assim. Cambaleando e me apoiando na fachada do edifício, eu me aproximei do homem de neve. Podia ouvir ao longe a voz de Morgan chamando-me de volta. Olhei para o homem de neve e ele parecia estar zombando de mim. Coloquei a palma da mão em seu rosto e deixei escapar um suspiro ao ver uma gota escorrendo em seu nariz. Era verdade. Ele estava derretendo. Morgan tinha vindo atrás de mim e parou do meu lado. O que é que está havendo com você, Shepherd? Por que está agitado desta forma? Não pode ser, não pode ser. Isso não poderia estar acontecendo agora. Não pode ser verdade. Mas era. O degelo estava começando. Morgan colocou o braço em torno do meu ombro, de maneira surpreendentemente carinhosa, e me virou para que eu não visse o homem de neve. Depois me levou de volta para dentro do prédio. Estava escurecendo. Em meio ao silêncio mortal, eu conseguia ouvir o barulho dos pingos caindo dos galhos enquanto passávamos. Ao chegarmos à porta da frente, perguntei a Morgan. O gelo deve durar até fevereiro, não? Foi o que o senhor me disse, que sempre ia até fevereiro. Ele sorriu, sem graça, tentando me tranquilizar. Bem, falei baseado em minha experiência anterior. Não sou um especialista em clima. O gelo costuma durar até fevereiro, mas não é incomum a temperatura começar a subir antes disso. É muito raro, posso lhe garantir. Hoje tivemos um dia excepcionalmente quente, mas se o degelo vai continuar ou não, ninguém pode saber. Vamos torcer para que isso aconteça. Olhei para ele como se estivesse louco. Por dentro, fui recuperando os sentidos aos poucos, o suficiente para me preocupar com o que poderia ter dito. Repassei tudo mentalmente. Não estava inteiramente seguro, mas tinha certeza quase absoluta de que não havia deixado escapar nada. Quando voltamos para a sala de jantar, Morgan me ajudou a sentar e me serviu um copo de conhaque. Já ia pegá-lo, pois estava tremendo e precisando muito de algo para acalmar meus nervos, quando tive o bom senso de recusar. Obrigado, senhor, mas não. Acho que já bebi demais por hoje. Não estou acostumado. Minha família sempre foi muito severa em relação à sobriedade. Não sei por que me ocorreu essa reação. Foi absolutamente fortuita, mas despertou a simpatia de Morgan. Sinto muito, eu não sabia. Eu fui enchendo seu copo durante todo o almoço. Deveria estar mais atento às suas inclinações quaker. Não é sua culpa, senhor. Eu mesmo deveria estar mais atento e ir com calma. Nem sei como me desculpar por meu comportamento. Não sei o que deu em mim. Não precisa exagerar, meu velho. Todos nós bebemos um pouco mais além da conta uma vez ou outra. Ele olhou para mim, examinando-me por alguns segundos, e depois olhou pela janela. Foi alguma coisa ligada ao homem de neve, não foi? Algo que o deixou contrariado? Acho que me lembrou um palhaço, disse eu. Eu não o suportava quando era criança. Tinha muito medo. Até hoje não consigo ir a um circo por causa deles. É mesmo? Muito estranho. O que poderia ter causado isso? Disse ele, erguendo uma das sobrancelhas e me observando com interesse forense.
Eu estava em pânico. Consegui fingir uma aparência de normalidade diante de Morgan, mas não foi fácil. O constante pingar do gelo derretendo nos galhos das árvores era uma tortura que dificultava minha concentração em qualquer outra coisa. De vez em quando, ouvíamos o barulho de neve caindo do telhado e batendo no chão. Por fim, aleguei uma dor de cabeça por causa do vinho e pedi sua licença para me retirar. Precisava ficar sozinho. Tinha de encontrar uma saída para a armadilha em que havia me colocado. Precisava encontrar uma forma de escapar antes que a neve se transformasse em água e revelasse o corpo da falecida Caroline Adams para o mundo. Depois que escureceu, saí e observei os gramados ao redor até onde podia enxergar sob a luz do luar. Após o pôr do sol, o tempo havia ficado mais frio. Seria ilusão ou a frequência dos pingos havia diminuído realmente? Contornei o edifício e olhei na direção em que a senhorita Adams esperava deitada pela ressurreição. A luz era mais fraca para enxergar tão longe, mas fiquei aliviado com o fato de que as camadas mais profundas de neve não terem diminuído em nada. Calculei que devia haver pelo menos 1 metro de neve por cima da senhorita Adams e imaginei que isso levaria algum tempo para derreter. Pelos meus cálculos, teria 1 dia ou 2, pelo menos, mesmo que a temperatura continuasse elevada. Ao voltar, ocorreu-me que com toda aquela preocupação eu havia me esquecido de Jane Pomba, que devia ter tido um dia bastante solitário. Eu lhe havia sugerido que vestisse seu velho uniforme e se juntasse às outras pacientes para participar das celebrações do dia, mas ela havia ficado horrorizada com a ideia. Jamais voltarei para aquele lugar, senhor, disse ela com raiva, nem mesmo por 1 dia, nem por 1 hora, ou por 1 minuto, nem por 1 único segundo. Não sou uma delas. Por isso, havia passado o dia de Natal sozinha. A única nota relativa ao período de festas eram os livros de Natal de Charles Dickens, que eu havia encontrado na biblioteca e deixara com ela para que pudesse ver as ilustrações. Era o que ela estava fazendo, sentada junto à janela. Meu homem de neve está derretendo, foi a primeira coisa que disse e eu senti um arrepio. Bem, ele não iria durar para sempre, disse eu, fazendo-me de forte, mas confesso que esperava tê-lo conosco por mais tempo. Aproximei-me e parei ao seu lado. Ficamos olhando para a figura que se desmanchava lá fora. Era uma visão sombria. Ela ergueu o livro na minha direção. O senhor teria tempo para ler um pouco para mim? Não consigo entender a história. Por mais que tente, só consegui ver que termina com uma refeição de Natal. O livro era um conto de Natal. Jane, aconteceu algo mais importante. Precisamos nos planejar. É alguma coisa ruim? O senhor parece preocupado. Sim, receio que sim. Tive uma conversa com o Dr. Morgan a respeito da sua recuperação e receio que ele não tenha reagido da maneira que esperávamos. O livro escorregou de suas mãos e caiu no chão. Nenhum de nós tentou pegá-lo. Mas ele concorda que o principal motivo para eu estar aqui era a minha falta de memória? Comecei a caminhar pelo quarto, em parte para pensar, mas também para evitar que me olhasse diretamente nos olhos. Você pode pensar assim, mas essa não é a maneira como ele vê as coisas. Ele insiste que esse foi apenas um entre muitos fatores que o fizeram acreditar que você está louca. Diz que isso não seria suficiente para trazer uma paciente até aqui. Mas como pode? Olhei de esguelha para ela e vi que estava olhando diretamente para mim. Era como se estivesse sendo interrogado em um tribunal. Tive de baixar os olhos de novo e voltar a andar. Mas, senhor, não foi apenas a minha memória que melhorou. Agora sei ler. Ele se esqueceu disso? Parei e decidi encará-la. Eu lembrei desse fato, mas ele se recusou a mudar de ideia. Disse que a maioria das pessoas sabe ler, até mesmo a maioria das loucas. Não é uma indicação de saúde mental. Ela demorou alguns minutos para absorver essa informação.
Depois disse: Mas isso não mostra que eu poderia voltar a ocupar meu lugar no mundo? Que posso cuidar de mim mesma? O fato de ter feito tanto progresso não mostra que estou curada? Eu me aproximei dela, abaixei-me e apoiei um dos joelhos no chão. Segurando sua mão, eu disse: O problema é esse, Jane. Foi o que não percebi quando decidimos que você fingiria que sabe ler, quando decidimos inventar seu passado. Morgan nunca permitiria que alguém se curasse. Isso contraria seu credo. Ele acredita no possível autocontrole, mas na cura jamais. Ninguém consegue sair deste lugar. É uma sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ela corou de raiva e, apoiando-se nos braços da poltrona, ficou em pé. Então, qual é o sentido de tudo isso, da sua experiência com o tratamento moral? Por que ele permitiu todo esse desperdício de tempo e de esperança quando não tinha a intenção de reconhecer minha cura? Em parte, tratou-se de uma indulgência comigo, mas foi principalmente uma forma de provar que eu estava errado e de me convencer de suas ideias para que eu adotasse seus métodos bárbaros com mais entusiasmo. Ela voltou a afundar na poltrona, com o rosto coberto de lágrimas, soluçando. Observei-a satisfeito. Era exatamente isso que eu esperava que acontecesse. Por fim, ela deixou cair as mãos e olhou para mim. Então a experiência acabou? Vou voltar para o meio das outras? Fiz que sim com a cabeça. Ela mordeu o lábio, esforçando-se para conter outra crise de choro, incapaz de falar. Depois do que pareceu uma eternidade, ela sussurrou: Quando? Assim que terminar o período de festas, depois que todos os funcionários que tiveram licença voltarem, em alguns dias. Senhor, sei que não conseguirei suportar isso. Eu não suportarei um único dia. Não vai precisar. Soltei sua mão e fiquei em pé. Vou tirar você daqui. E tirar daqui? Como? Perguntou ela incrédula, erguendo a cabeça. Fugindo. Vou ajudar você a fugir. Iremos embora daqui juntos. Ela olhou para mim. Mas como ficaria sua situação com Morgan? Isso lhe custaria seu emprego. Vou lhe explicar tudo e você terá de fazer exatamente o que eu lhe disser e fazer sua parte direitinho. Quanto ao emprego, pretendo fugir com você. Não tenho a intenção de voltar para cá nunca mais. O senhor faria isso por mim? Mas por quê? Não entendo por que abriria mão de tudo para me ajudar. Eu ri. Vim para cá para ajudar as pessoas porque pensei que esse era o trabalho de um médico. Mas descobri que sou inútil. Não, pior do que isso. Estou aqui apenas para ajudar a oprimir pobres e infelizes encarceradas. Não tenho interesse em ficar se não estou fazendo bem algum. Mais cedo ou mais tarde, eu acabaria me demitindo e essa notícia em relação a você, bem, apenas apressou o que eu já estava pensando em fazer. Pelo menos assim poderei salvar uma paciente. Será algo de que poderei me orgulhar após minha vergonhosa passagem por aqui. Ela olhou para mim com um ar de adoração. Era como se estivesse sendo aplaudido de pé. Ah, Senhor, disse ela com as lágrimas voltando a escorrer em seu rosto. Eu agradeço do fundo do meu coração. Peguei uma cadeira, sentei ao lado dela e sussurrei. Agora ouça, vou lhe dizer o que deve fazer.